Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Mas abra, por favor, a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Você está lendo a palavra de Deus, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, buscando a face dEle, buscando a palavra dEle, nos alimentando. Amém? Romanos 8, 28 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Vou ler novamente Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Glória a Deus. Gostaria de falar um pouco, irmãos, nessa manhã, a respeito do chamado, o nosso chamado, o chamado que Deus tem para você, para a sua vida. Esse texto que nós lemos, temos aqui no finalzinho do texto que diz, daqueles que são chamados. Você é um chamado, você é chamada por Deus, você crê nisso, em nome de Jesus? Glória a Deus. Então eu gostaria de estar meditando junto com vocês a respeito dessa verdade que temos desde que nós nascemos, desde que nós viemos ao mundo. Nós não estamos aqui por um acaso. O Senhor tem um plano na sua vida, tem um propósito para cumprir através de você e em você, antes de tudo, um propósito para cumprir em você e através de você. E se nós estudarmos um pouco a Bíblia, olharmos ali no Antigo Testamento a respeito de Israel, sempre nós tiramos grandes lições, paralelos que aconteceram com eles e que acontecem nos dias de hoje para o povo de Deus, da mesma maneira. Assim como Deus fez, assim como nós aprendemos coisas com Israel no passado, como igreja hoje, no Novo Testamento, nós também podemos tirar preciosas lições para nós entendermos a respeito dessa nossa identidade, dessa verdade que nós acabamos de ler aqui, que o Senhor nos chamou, e aprender com os erros e com os acertos que a Bíblia nos mostra, para que nós possamos acertar o alvo, para que nós possamos realmente viver a vida que Deus planejou para cada um de nós, Então lá no livro de Êxodo, do capítulo 19, no versículo 5, o Senhor ele diz aqui na palavra que ele tinha um plano ali para Israel, um plano maravilhoso, que diz assim, Êxodo 19, versículos 5 e 6, diz assim: Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja a minha propriedade. Versículo 6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então olha o plano que Deus tinha para Israel. Não era que uma única tribo fosse uma tribo de sacerdotes, fosse ali os levitas, ali a descendência de Arão. Mas o plano inicial aqui está bem no comecinho do Êxodo, aqui está na saída do Egito, 3 meses depois da saída do Egito. E o Senhor tinha essa palavra para o povo, que o plano que ele tinha para todos eles, para a nação inteira, é que toda a nação de Israel fosse uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Uma nação que seria um povo inteiro, que iria abençoar o mundo todo. Não seria uma tribo dentro daquela nação, mas toda a nação sendo uma bênção para o mundo todo. E nós, conhecendo um pouquinho da história, tanto da história que a Bíblia nos traz aqui, como também na história da humanidade a respeito de Israel, e nós vemos as consequências dessa desobediência, porque a palavra de Deus nos disse aqui que havia uma condição para que eles
vivessem esse projeto, esse plano que Deus tinha para ele, que era obedecer, ouvir a voz do Senhor, obedecer à aliança que Deus tinha feito ali com eles. Então havia uma condição. E nós sabemos ali, logo depois desse texto, no capítulo 20, Moisés está lá no monte, recebendo de Deus ali as tábuas dos mandamentos, e aí por ele demorar ali em cima, na presença de Deus, o povo já havia ali desobedecido, já havia feito diferente daquilo que havia dito que faria para Deus. Queria obedecer, queria seguir os mandamentos, mas logo um pouquinho depois o povo já estava se corrompendo, desobedecendo, fazendo da sua própria cabeça as coisas. E não é diferente nos dias de hoje. Creio, irmãos, que nós temos muitos no meio de nós, pessoas que já estiveram aqui conosco, ou que poderão estar assistindo essa ministração, que também um dia estiveram aqui firmes na aliança com o Senhor, com o compromisso com Deus, vivendo a palavra, buscando o Senhor, e que se afastaram desse chamado. Mas eu quero dizer que o plano de Deus continua valendo para nós. O Senhor, Ele tem um chamado para mim e para você. Mas cabe a mim e a você ouvir a sua voz e obedecer a sua aliança para viver esse chamado. Então Israel tinha um chamado maravilhoso, mas o que aconteceu foi diferente. Tem sido diferente, né, até hoje. Um povo que passou por muitas e muitas e muitas dificuldades, né, de rebeldias, e aí passou por situações onde o inimigo muitas vezes tomava tudo que eles tinham, destruía suas casas, suas famílias. Mas esse não era o plano do Senhor. O plano do Senhor desde o início era que Israel fosse uma nação santa, um reino de sacerdotes, onde o mundo iria buscar conselhos, buscar bênção, buscar aprovação. Mas a sua rebeldia o fez viver longe dos caminhos do Senhor e, consequentemente, se entregar nas mãos do inimigo, que veio para roubar, matar e destruir. E não é diferente conosco, irmãos. O princípio é o mesmo, como eu disse, é lá no Antigo Testamento, mas é um princípio. Israel é uma figura do povo de Deus. E hoje a igreja é o povo de Deus. Então, se nós cometermos os mesmos erros do passado, sofreremos as mesmas consequências em nossa vida pessoal, na nossa família, as pessoas que estão debaixo ali da nossa autoridade, todos sofrem as consequências da nossa decisão em obedecer ou simplesmente se afastar, não ser infiel à aliança que um dia você fez com o Senhor. Estavas conversando esses dias, acho que ontem, a respeito do batismo, né? Qual o momento do batismo para as crianças, né? Para os nossos filhos? E nós temos entendido que nós não queremos que eles se batizem por oba-oba, porque é legal, porque eu quero. Eles precisam ter um entendimento do que significa descer as águas. Descer as águas, irmãos, é o compromisso público. Aliás, é um compromisso com Deus diante das pessoas. É um compromisso diante de Deus em público, vamos dizer assim. Você está assumindo um compromisso, fazendo uma aliança com o Senhor. E é algo que eu ministrei nesses dias, que o próprio Senhor Jesus, Ele diz na palavra, que antes de você tomar uma decisão de o segui-lo, calcula o preço. Se você realmente está disposto a viver esse relacionamento, a viver essa aliança. É preciso, irmãos, nós temos seriedade em relação a uma decisão como essa. Não dá para brincar com isso. Eu aceito Jesus, eu quero Ele como Senhor da minha vida, mas sem ter a intenção de fazê-lo. Sabe? Só de falar da boca para fora, sem ter meditado, sem ter se aprofundado no que significa realmente você fazer uma aliança com Jesus. Porque significa renúncias. Significa muitas coisas que você vai abrir mão para você realmente viver esse relacionamento, essa aliança. Então eu creio que muitos que não se firmam ou não se firmaram, talvez não calcularam o preço. Talvez vieram na euforia, na emoção, sentiu um arrepio e foi correndo, mas não pensou antes. E isso vale, irmãos, é um princípio tão simples. Eu lembro que quando eu tomei a decisão de ter um relacionamento sério com a minha esposa, né, na época, né, um namoro, eu sabia que eu teria que abrir mão de algumas coisas.
de uma certa liberdade que eu tinha de fazer o que eu queria, de estar com quem eu queria. Para eu estar com ela, o desejo de estar com ela seria o meu motivador para tomar uma decisão de abrir mão de coisas que não seriam possíveis de andarem juntas. Ou é uma coisa, ou é outra coisa, uma escolha. O que você quer mais? Quer aqui? Então você vai deixar aqui. Ou você quer lá? Vai deixar lá. É uma decisão, e parece que em relação às coisas espirituais, a entender a aliança que Deus ele tem e ele quer fazer com o seu povo, nós não pensamos igual. Achamos que podemos aceitar Jesus num domingo e na segunda-feira sair por aí pecando, vivendo deliberadamente como nós vivíamos antes, sem que isso faça cócegas em nós, sem que isso doa em nosso coração, como se tudo estivesse bem. Mas não está. Então, a palavra de Deus, ela nos adverte aqui através desse exemplo, que por mais que o Senhor nos ame, e Ele nos amou tanto, 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 que deu o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida eterna. Ele nos amou tanto, Ele nos ama tanto, Deus nos ama tanto, irmãos. Deus amou Israel tanto. Mas, apesar de todo o amor que o Senhor tem por nós, Ele nos alerta, porque se a gente escolhe o caminho da desobediência, de fazer as coisas do nosso jeito, de sair por aí vivendo de qualquer maneira, de sermos rebeldes à sua voz e não ouvirmos, não darmos atenção àquilo que Ele nos adverte, nós sofreremos terríveis consequências. Porque Deus é justo. Ele nos alerta, Ele nos adverte, mas Ele não muda a sua lei para dar um jeitinho, irmãos. Deus, Ele não é como os juízes humanos, as coisas que nós vemos acontecer, que anulam sentenças, coisas, anulam provas, finge que nada aconteceu e muda porque está no poder e quer privilegiar A, B ou C e muda, dá um jeitinho para acobertar um filho, para acobertar alguém que ama. O Senhor, Ele não muda a sua lei. Ele foi capaz de mandar o seu próprio filho para cumprir toda a justiça e morrer e sofrer para cumprir a justiça, mas Ele não alterou a sua justiça. Ele não mudou uma coisa que era pecado e hoje deixou de ser pecado. Não, Ele não muda. Ele se sacrifica para nos ajudar a cumprir, mas Ele não muda e não dá um jeitinho para amaciar a lei que é sobre todos. Então é muito sério isso. Deus tem um plano absurdamente maravilhoso para cada um de nós. Mas a nossa decisão de sermos fiéis a essa aliança, de darmos ouvidos à sua voz, também é absurdamente impactante no nosso destino e no nosso futuro. Nós temos um peso muito grande naquilo que nós viveremos, irmãos. O Senhor nos deu realmente essa autonomia de sermos participantes diretos daquilo que realmente vai acontecer conosco, do nosso futuro. Israel tinha um futuro. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor, Ele diz, abre lá por favor, Jeremias capítulo 29, versículo 11, texto conhecido, né, que diz assim, ó: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu lembro da minha conversão, quando eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, né, de uma maneira bem improvável, né? Eu vim aqui na igreja no início, só para agradar a namorada mesmo. Eu não tenho vergonha de dizer a verdade diante dos irmãos, mas à medida que eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, eu, né, que negociava minhas vindas aqui na igreja, olha, eu vou domingo com você, mas no outro domingo você vai comigo, né, onde eu quiser, vamos para divertir em algum lugar aí. Né? Então a gente negociava, mas à medida que eu fui tendo contato com a palavra de Deus, algo foi acontecendo dentro de mim que eu não estava nem percebendo. E aí, à medida que o tempo foi passando e eu continuei tendo esse contato,
perseverei em vir à igreja, né, não parei de vir, o meu desejo foi aumentando. Porque a palavra de Deus foi tomando lugar no meu coração aos poucos. Esse texto que nós lemos, nós vimos aqui que Deus ele nos diz que nós o acharemos quando o buscarmos de todo o nosso coração. Então o meu coração foi sendo aos poucos alcançado pelas palavras que foram sendo ministradas nas vezes que eu vinha na igreja. E à medida que isso foi acontecendo, o meu desejo foi aumentando e eu comecei a vir mais. E aí, conforme o tempo foi passando, eu parei de negociar. Eu queria estar aqui todos os domingos. E isso foi só aumentando, intensificando cada vez mais, porque o coração estava sendo preenchido. Então, quando todo o meu coração, meus irmãos, foi preenchido, foi o dia que eu me entreguei ao Senhor, que eu entreguei minha vida para Ele, que eu tomei a decisão de fazer uma aliança com Jesus. E eu encontrei. Então eu creio que se você perseverar em buscar, não importa o lugar onde você se encontra hoje, talvez você tenha parado no meio do caminho, se distanciado do Senhor, mas se você voltar e buscar e perseverar, e o seu coração for se enchendo, até chegar nesse ponto onde você vai buscá-lo de todo o seu coração, não vai ter parcialidade, não vai ter negociação. Ah, agora eu vou, amanhã eu não vou. Mas à medida que isso vai se alterando, que o coração vai sendo dominado pelo amor de Deus que tem por você, sobre a revelação do plano que Ele tem na sua vida, você vai descobrindo um pouquinho mais do plano, um capítulo a mais do plano, e você se aproxima e você o busca, e o seu coração vai sendo tomado. Quando você chega nesse lugar onde você já está o buscando de todo o seu coração, certamente você o achará. Porque é isso que ele diz na palavra. No versículo 14 ele ainda completa dizendo: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então até durante esse período, se porventura alguém estiver passando de afastamento, nós temos essa oportunidade, meus irmãos, de nos voltarmos para o Senhor, para que Ele possa voltar ao nosso coração os sonhos, os planos que Ele tem em nossa vida, planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro, né, e paz, de nos dar um futuro de paz, uma esperança viva, para através de nós Ele tocar esse mundo. Israel sofreu muito por causa da sua rebeldia, perdeu muito, famílias foram destruídas, filhos foram massacrados, levados cativos, viveram misérias, viveram muitas humilhações, caíram nas mãos do inimigo, reis perderam seus olhos diante de muitos ali e viram seus filhos morrerem na sua frente. Tudo isso aconteceu com um povo que sempre esteve no coração de Deus e continua estando. Mas por causa da sua decisão, por causa da sua escolha de realmente desprezar o chamado, desprezar o plano que Deus tinha para eles, eles viveram tudo isso. Mas hoje nós estamos aqui ouvindo essa palavra porque eu e você temos também agora uma oportunidade, uma escolha a ser feita. O que eu quero para o meu futuro? O que eu quero viver nessa terra? Como eu quero ser lembrado quando eu partir daqui? São coisas que é importante a gente pensar, irmãos, porque podem nos ajudar a tomar boas decisões. Né? A palavra de Deus fala no Salmo 90, né? O salmista pede ao Senhor que dê a ele um coração sábio, para que ele tenha ali sabedoria para contar os seus dias, para meditar realmente na sua vida. Então, assim como Deus tinha um plano para Israel, o Senhor ele tem um plano para a igreja nos dias de hoje. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz assim, na parte final desse versículo, Apocalipse 1, 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6. Apocalipse 1, versículo 6. Só um minutinho. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Amém? Então, a mesma promessa que Deus tinha ali para Israel, Ele tem hoje para aqueles que Ele comprou com seu sangue. Você foi comprado pelo sangue de Jesus? Você faz parte da igreja do Senhor nos dias de hoje? Então essa palavra ela é para você. Aquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Então esse é o plano que o Senhor ele tem ainda para o seu povo hoje. E você tem uma escolha a fazer. Você não precisa fazer como Israel fez, que virou as costas para o Senhor, que buscou socorro nos reis dessa terra, que colocou a sua esperança nesse mundo e foi destruído. Aquilo que ele mais temia acabou lhe acontecendo, porque ele se afastou do Senhor, aquele que poderia ter o livrado de tudo, poderia ter feito desse povo um reino de sacerdotes, uma nação santa. E isso nós temos como uma lição e temos hoje uma oportunidade e uma responsabilidade, porque agora nós temos esse conhecimento. Israel não tinha um outro povo antes dele que errou, ao qual ele poderia tirar lições, mas nós temos. Nós podemos. E eu falo isso, irmãos, tanto de maneira coletiva, como você está servindo na igreja, fazendo parte do corpo, buscando entender ali qual é o seu papel e sua responsabilidade, entregando os seus dons e talentos para servir, mas também individualmente, como ser humano nesta terra, e como alguém que também pode impactar muitas outras pessoas com a sua decisão de buscar o Senhor de todo o coração ou de virar as costas para Ele. Não é só você que vai ser influenciado, mas muitos que estão à sua volta, especialmente as pessoas que você mais ama. Então vale a pena abrir mão, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena viver esse chamado, viver o plano dele, ainda que isso custe muita coisa. Ainda que isso venha a custar relacionamentos, venha a custar fama, dinheiro, conforto, ainda que venha a custar muitas coisas, irmãos, que para o mundo são valiosas, mas que para Deus são desprezíveis. 1 de Pedro 2, capítulo 9. Receba essa palavra em nome do Senhor e creia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos chamados, irmãos, para ser essa raça eleita, para ser essa nação santa, para ser esse sacerdócio real. E aí tem um propósito. Aqui nós temos o chamado e o propósito. Vocês conseguem identificar? Nós fomos chamados para sermos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor nos chamou para isso. E aí em seguida nós vemos aqui o propósito. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como tem sido o teu testemunho nessa terra? Você tem sido uma testemunha fiel do Senhor Jesus? Você tem sido uma pessoa que proclama as virtudes, que você expressa as virtudes do Senhor através da sua vida, das suas atitudes, da forma como você anda nessa terra? As virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos um propósito. Em que lugar você está nesse propósito? Está em movimento? Está parado? Está fazendo o contrário? Está falando mal da igreja? Está criticando as coisas que você não pôde suportar ou lidar? Submissão, humildade e tantas outras coisas que nós somos desafiados, né, quando a gente convive como um corpo. Né, às vezes situações que nos deixam chateados, mas são pessoas, nós temos que lidar, nós temos que aprender, nós temos que perdoar, nós temos que andar juntos, aprender juntos, ser ajudado, depender uns dos outros e juntos na presença do Senhor. A palavra de Deus fala lá em Efésios 5, enchei-vos do Espírito, né, cantando louvores, hinos e cânticos espirituais, louvando e agradecendo ao Senhor e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E dessa forma nós somos cheios do Espírito Santo. Então, meu irmão e minha irmã, toma posse desta palavra, lembre-se do chamado que Deus tem na sua vida, não abra mão de viver
a plenitude de tudo que Deus sonhou para você. Nada se compara ao plano de Deus para sua vida que esse mundo possa oferecer. Nada se compara. As coisas que esse mundo pode oferecer para nós é migalha. São migalhas comparados ao plano do Senhor para nós. Vai haver aflições, vai haver sacrifícios, vão haver situações difíceis, mas uma coisa é certa. O Senhor, Ele diz para nós: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Ele vai nos ajudar até o fim, para nós cumprirmos a nossa missão de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, em nome de Jesus, reacenda o teu amor pelo Senhor, se entregando ao amor dele por você, lembrando daquilo que ele fez por você, lembrando dos planos que ele tem para a sua vida. Nele a gente pode confiar. No Senhor nós podemos confiar mais do que em homens, mais do que em aparência, mais do que em momentos. Nós podemos confiar que nós temos uma história a ser vivida e que até o fim dessa história o Senhor será fiel para cumprir todas as coisas que Ele nos prometeu e que Ele nos chamou para fazer. Inclusive as coisas que nós queremos muitas vezes fazer e não conseguimos alcançar ou chegar em pessoas que nós desejamos tanto. E às vezes nós nos sentimos tristes, frustrados. Mas creia, confie no Senhor, Ele é fiel para alcançar os teus amados, porque foi isso que Ele prometeu na sua palavra. Creia no Senhor Jesus Cristo, salvo tu e toda a tua casa. Continue intercedendo, continue orando, continue fazendo a sua parte, buscando no Senhor discernimento e sabedoria para lidar com todos eles. É só mesmo Deus para ajudar, irmãos. Não é fácil, não é tarefa fácil saber lidar com tudo que está à nossa volta, com tantos contrastes, com tantas coisas contraditórias que não se encaixam na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Porque estamos num mundo que jaz no maligno. Mas o Senhor nos levantou nesse mundo para sermos sacerdócio real e nação santa. Um povo que abençoa, um povo que traz luz, um povo que traz entendimento, um povo que ensina a palavra do Senhor, um povo que oferece sacrifícios a Deus pelos outros. Isso é um papel de um sacerdote. Ele oferece sacrifícios diante de Deus pelas pessoas. Então, interceda, busque, seja cheio ou cheio do Espírito Santo, para que onde você estiver, o manancial de águas vivas que foi do seu interior possa alcançar aqueles que estão à sua volta. E por causa de você, eles venham ter ali contato com Deus, encontros com Deus, em nome de Jesus. Ore, irmãos, eu sou fruto de intercessão. Eu garanto isso para você, eu sou prova viva de que eu sou fruto de intercessão, principalmente minha mãe, que não desistiu de orar por mim, e aí o Senhor, Ele me alcançou. Então não desista, tá? Ore, interceda, mas se posicione para que diante de você precisa ser fiel. Não adianta você querer viver de qualquer jeito, viver, sabe, transgredindo tudo e chegar diante de Deus e querer ser ouvido. Não é por nosso merecimento, irmãos, não é. É por graça, mas é também em justiça. A Bíblia diz lá em 1 João, aquele que é justo é aquele que pratica a justiça. E a Bíblia ainda fala de uma maneira muito forte, aquele que pratica o pecado é do diabo. É o que a Bíblia diz lá em 1 João. É o apóstolo conhecido como apóstolo do amor. Mas nós temos que conhecer a Bíblia por inteira, né? Por completo. E entender isso, porque se nós entendermos bem e formos fiéis, sermos sinceros, buscarmos de todo o coração, irmãos, a palavra vai se cumprir nas nossas vidas, vai cumprir na sua vida. Você encontrará Deus, você encontrará planos de paz e não de mal que vai te dar o fim que você deseja, que você nem imagina. Como nós lemos aqui, né, na quarta-feira, nem olhos viram, né? Nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para os fiéis. Aquele que ama a Deus é aquele que ouve a voz de Deus e ouve os seus mandamentos. Então, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra, medita nela, lembre-se do chamado que Deus tem na sua vida para você viver o seu propósito. O Senhor, Ele tem nos chamado, irmãos. Ele tem nos chamados. Para concluir, na continuação do texto que nós lemos no início, de Romanos 8, 28,
No 29 diz assim: para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a este também os chamou, e aos que ele chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então escolha, irmãos, é vida, glória, é isso que Deus tem para nós. O mundo tem para oferecer é morte, destruição e vergonha. Então a escolha é minha, a escolha é sua. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Meu obrigado por mais um tempo precioso aqui que estivemos juntos, diante da Tua palavra, com o coração aberto, Pai, para realmente receber do Senhor aquilo que o Senhor quer nos instruir, nos edificar, nos ensinar, nos conduzir, meu Pai. Senhor, vem sobre nós, Pai, com o Teu poder para nos ajudar nas nossas fraquezas. Se nós não estamos conseguindo voltar para o caminho, se nós não estamos conseguindo voltar para o Senhor, se nós não temos mais ânimo para orar, para estar na igreja, congregando com os irmãos, nos ajuda nas nossas fraquezas, ó Pai, porque nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós queremos viver o Teu chamado, Pai. Nós queremos viver segundo o Teu propósito, de sermos um canal de bênção nessa terra, de sermos um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que abençoa a terra, um povo que traz luz, que traz entendimento, que traz a verdade que liberta, um povo que estende a mão e ajuda e abençoa e ama o próximo. Ajude-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nos dê sabedoria, discernimento e unção, onde nós estivermos, Pai, no trabalho, que nós possamos ali, Senhor, com a nossa vida, anunciar as virtudes do Senhor, no meio da nossa casa, da parentela, da vizinhança, onde nós estivermos, ó Pai. Que a presença do Senhor em nós possa fazer toda a diferença e alcançar e tocar os corações. E quem sabe, Pai, contribuir, nem que seja por um pouquinho, para que eles deem um passo em direção ao Senhor por causa da nossa vida, por causa do nosso testemunho, por causa da nossa fidelidade, Pai. E aqueles que nós não podemos e não conseguimos alcançar diretamente, nos dê motivação, amor no coração para interceder fervorosamente por eles e não desistir jamais, para que só o Senhor, Pai, que é poderoso para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa convencê-los, para que em tempo eles possam abrir os olhos e se entregar à Tua salvação, em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Em nome de Jesus. Amém.